Sejam bem-vindos à Terra Zero do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aqui sobre a importância do Tom King no DC Studios, e não só dele, a importância de você aproximar pessoas que conheçam a DC do DC Studios, a importância de você trazer pessoas qualificadas para o DC Studios. Vamos discutir mais sobre isso aqui, vamos falar o que a Jennifer Holland falou do Tom King e também teorizar aí o que eles podem estar fazendo aí dentro desse filme do Superman. Vamos falar mais desse filme do Superman aqui. Eu sei que é a grande ansiedade de vocês, é a minha grande ansiedade. E logo logo a gente vai começar aí a ter mais informações sobre esse filme. O que vai ter aí nesse filme de cenas externas sendo gravadas na rua. Se a gente vai ter alguma coisa do Clark. Muito provavelmente o James Gunn vai liberar o traje só quando encerrarem as gravações. Aí ele vai pegar e vai liberar uma foto ou um vídeo, não sei. Vamos falar sobre isso aqui, lembrando que todos os dias aqui tem 2 vídeos de manhã às 6 horas e um entre as 7 às 8 da noite. A gente fala muito sobre a DC por aqui, de segunda a segunda tem 2 vídeos, beleza? Sigam lá no Instagram, Terra0DC, @Terra0DC, é o Instagram oficial desse canal aqui. Eu sei que muita gente me segue no meu pessoal lá, me siga nesse aqui, Terra0DC, que ali vai começar a ter vídeos curtos, enfim, eu tô organizando algumas coisas, terminando de mexer na vinheta do canal, eu quero uma vinheta mais legal. E tô fazendo algumas outras coisas também pra expandir esse universo do Terra Zero, beleza? É o seguinte, a Jennifer Holland postou essa foto com o Tom King e se liga só no que ela falou. Jennifer Holland tirou essa foto com o Tom King no set de Superman em Atlanta e ela diz o seguinte na postagem: recentemente conheci e saí com o Tom King no set em Atlanta. Acredite no hype, ele é um cara incrível e uma enciclopédia ambulante para todas as coisas da DC. Bom, eles estavam no set de Superman, né? Os dois ali. Tem 2 pessoas atrás. Acho que o cara que tá atrás da Jennifer Holland, ele é o diretor de fotografia, se eu não estiver falando besteira. Ou tô confundindo ele, enfim. Mas é legal você ver o Tom King e me deixa mais tranquilo você ver um cara desse. Vocês podem falar assim, pô, mas na época do DCU tinha o Jeff Jones. Mas, cara, o Jeff Jones, ele tava envolvido em muita coisa. Ele ganhou muito dinheiro já nos cinemas, porque eles recebem royalties, né? O filme do Lanterna Verde, ele era um dos caras ali, se eu não me engano, um dos produtores executivos, e foi o que foi, aquela atrocidade, né? Então, assim, não significa tanto ter o Jeff Jones ali, naquela época, né? Não o Jeff Jones no geral, mas eu acho que era uma época muito ruim pra você ter pessoas dos quadrinhos ali. O cara só ia ser um consultor, sabe? Ele não ia ter tanto envolvimento. O Tom King, que ele é um roteirista, provavelmente ele ajudou a construir o universo. Então é diferente. Você tá trazendo um cara que é muito fã da DC, que gosta muito dos personagens da DC, que conhece muito de DC, pra construir o universo junto com você. James Gunn e Tom King são 2 caras nerds dentro do DC Studios. Isso é muito bom. É tipo você pegar, sei lá, 2 de nós, assim, que manja bastante de DC, lê vários quadrinhos, jogar lá dentro do DC Studios e falar, mano, eu tenho essa ideia. E aí as pessoas ao redor vão ver se aquilo ali faz sentido, porque é aquilo que eu sempre falo, né? Tudo é uma adaptação. Então tem coisas, por exemplo, vou dar um grande exemplo de um quadrinho que é muito difícil de trazer para os cinemas. Lá do Jim Starlin, Odisseia Cósmica, né? Mike Mignola e Jim Starlin. Cara, esse quadrinho, tipo, a ameaça é a antimatéria, que na verdade é a antivida, né? Que o Darkseid descobre, enfim, o Darkseid se alia com os heróis e depois ele vê que, tipo, ele tá quase conseguindo o que ele quer. Aí no final chega o Senhor Destino. É um bagulho muito foda, tá ligado? Mas aquilo ali você até pode adaptar. É difícil. Mas aquela ameaça, do jeito que ela era, é muito complicado de você fazer. Ou não, né? Apesar que eu acho que não. Por exemplo, o Orion e o Superman chegam lá em Thanagar, né? Acontece o Jon Stewart faz uma cagada lá no espaço, explode tudo. Ele e o Caçador de Marte. É engraçado esse quadrinho não ter a Diana, né? Isso é muito estranho pra mim nesse quadrinho. Mas eu penso assim que, tipo, quando você vai trazer caras dos quadrinhos aqui, igual as pessoas falaram, não, tem que colocar o Mark Waid, o Graham Morrison, o Bruce Timm, o Alan Burnett, tipo, não é muito assim. Você põe lá o Alex Ross e tal. Essa galera, eles manjam da DC? Manjam. Só que não é só você manjar da DC, você tem que manjar de cinema. Então talvez não faça muito sentido você trazer todos os melhores quadrinistas do mundo que trabalharam na DC, que amam a DC, pra fazer parte de todo mundo junto ali no seu universo. Acho que o James Gunn e o Tom King já basta. Qual que é o ponto? É você se cercar de roteiristas talentosos e de pessoas que estão pensando a mesma coisa que vocês no quesito de inovar o universo super-herói, porque esse é o objetivo talvez que o James Gunn queira, trazer uma nova abordagem de um novo universo, de você enxergar o universo DC de uma maneira muito única e não copiar o MCU, porque o que o MCU fez
já tem a marca deles, já tem o legado deles, eles estão aí usufruindo de nostalgia e tal, uma hora eles vão ter que se reinventar também, e aí vem naquele ponto, né, tipo, o que a DC tá fazendo aqui agora, tipo, que você tá começando a ver os primeiros vislumbres, né, gravação de Superman, logo logo a Supergirl começa as filmagens, enfim, assim, começa a escalar o elenco, né, o diretor ou a diretora. O que você tá vendo aqui é uma construção muito diferente. O que vai acontecer aqui é diferente. Pode ser que você fale assim, é tudo super-herói, mas a abordagem que você tem que ter para DC tem que ser diferente do MCU. Acho que eles precisam ter isso em mente e precisam saber fazer isso de uma maneira mais sólida. Então, quando você vê o Superman sendo gravado em Atlanta, né, grande parte do filme está sendo gravado em Atlanta. Se eu não me engano, tem uns 2 meses quase que eles estão em Atlanta gravando, né? E aí depois eles vão começar a ir para algumas outras locações para terminar as filmagens do longa. E aí depois que terminar, o James Gunn solta uma foto do traje, muito provavelmente. Eu penso assim, esse filme, quando você vê a mobilização dos atores, todo mundo muito empolgado com esse projeto, eu imagino que possa ser aquele filme que vai marcar uma época para DC, sabe? Para você assistir, ele foi um grande sucesso e falar, beleza, isso aqui marcou o Superman nos cinemas. Que nem, por exemplo, o Batman Begins marcou uma nova era. Ele nem foi um grande sucesso assim, nem pra época. Mas o grande lance pra mim aqui, quando você vê uma galera dos quadrinhos trabalhando no filme de Superman, essa galera tá todo mundo muito empolgado, todo mundo muito hypado. Nós aqui fora, que não sabemos de nada que acontece lá dentro, sabemos através de outras coisas, a gente tá hypado. Imagina a galera que tá trabalhando lá, que tá trabalhando nos efeitos especiais. Imagina o James Gunn, um cara nerd, que é um cara que gosta de super-heróis. Imagina ele fazendo um filme do Superman. Pensa assim, eu vou colocar isso na sua cabeça pra você ver se você consegue imaginar. O James Gunn só trabalhou com heróis B, C, D, F, Z. Tirando a Arlequina. Mas ainda assim é a Arlequina, tá ligado? Não é uma Mulher Maravilha. É uma grande personagem, mas não é uma Mulher Maravilha. Imagina ele pegando o Superman pra trabalhar. Um cara que nunca teve oportunidade de trabalhar com um herói desse tamanho. E aí, de repente, ele pegou esse super-herói pra trabalhar. E aí você tem o Tom King numa equipe, você tem uma galera escrevendo o Waller. Ele já terminou o Pacificador vai começar as gravações logo logo. A gente vai ter foto. Muito curioso pra saber o que eles vão trazer de novo do Pacificador e que personagem que eles vão adicionar nessa série. Porque essa série é uma preciosidade da DC. Pra mim, é a melhor série de super-herói. O James Gunn, ele sabe que esse Superman ele precisa ser meio que incrível, assim. É muito louco, porque nenhum filme do Superman, nem o Returns e nem o Man of Steel, depois, né, do sucesso do Richard Donner e dos outros 2 filmes ruins, nenhum filme tinha a pressão que tinha esse filme aqui. Agora, esse filme tem peso. Esse filme tem aquele peso, tipo assim, se isso aqui der errado, você vai comprometer o começo. Não é que vai comprometer o universo, mas vai comprometer o começo. Comprometer o hype do começo. E principalmente se o filme não fizer dinheiro, que é o mais importante para um estúdio, né? Fazer dinheiro. Principalmente no ano 1, no ano 2, né? Do DC Studios. O ano 1 é esse ano. Creature Commandos, enfim. Já tá tudo sobre a jurisdição do DC Studios, né? Olha o tamanho que é a oportunidade de criar uma equipe que, na minha opinião, é a mais cinematográfica que existe. Só que eles precisam mostrar isso nos cinemas, tá ligado? Porque é uma coisa grandiosa, aquela coisa tipo, uau, tá ligado? De você mostrar que, tipo, isso funciona nos cinemas. Por que vocês acham que as animações são boas? Quando você faz direito, os heróis são muito cinematográficos, né? Eles são fáceis de funcionar numa animação. Ah, mas uma animação é menor do que um filme. Mas a animação já dá um parâmetro de que é muito fácil você adaptar esses heróis. É só você fazer com qualidade, né? Traz aí bons roteiristas, bons diretores, você vai conseguir fazer sim, com certeza. Finalizando o vídeo aqui, eu acho que o Tom King é uma figura importante aí no DC Studios. Tanto ele quanto o James Gunn. O James Gunn tem o total apoio do Jim Lee, por exemplo. O Jim Lee adora que o James Gunn tá dentro do DC Studios, porque o James Gunn ele fala sobre os quadrinhos. E aí o Jim Lee, que é o presidente do DC Studios, tá sempre ali perto e tal. O James Gunn mostra um monte de coisa pro Jim Lee. Mostra o teste de elenco da Supergirl, mostrou um monte de coisa já pro Jim Lee. É importante também essa proximidade com os quadrinhos pra você não perder a essência desses super-heróis, porque a Warner perdeu a essência desses super-heróis. Pega filmes como Adão Negro, Constantine, o próprio Watchmen. Velho, você falar que o Watchmen é uma boa adaptação, eu pulo da janela. Você tem esse histórico ruim, negativo. Eu acho que de todas as marcas de super-herói que existem, acho que na verdade as 2 editoras, acho que a DC errou mais. Porque a DC tinha, desde o começo, todas as suas grandes marcas debaixo de um mesmo guarda-chuva.
A Warner sempre deteve o direito de todos os heróis, se eu não me engano isso começou nos anos 70, se eu não estiver falando besteira. E aí, mano, você pensa, você tem toda a propriedade intelectual, sem nenhuma restrição, sem nenhum porém, você pode usar todo mundo. E você fez um monte de besteira, Jonah Hex, tá ligado? Um filme que não faz sentido nenhum. Mas enfim, deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. O que você pensa aí da proximidade do Tom King aí no DC Studios? E o que você acha que isso pode ser benéfico pro universo DCU? E o que você espera aí que ele possa estar junto ali pra ver o Superman? Beleza? Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião. Tamo junto, até a próxima.